Bem, bom dia a todos. A gente, aqui no Fórum de Desenvolvimento, está começando a fazer uma série de debates a respeito dos impactos econômicos para o estado do Rio de Janeiro, a partir dessa pandemia do coronavírus, entendendo que as medidas estaduais, federais, municipais estão reconfigurando uma série de questões da economia. E a ação rápida em determinados setores faz muita diferença para manter vivos esses setores. Então, o objetivo dessa reunião de hoje é a gente ouvir alguns especialistas, economistas que estão direto no front aí e podendo pensar, enfim, olhar todas essas medidas. Agora eu vou passar a palavra para o professor Adacto Ottoni, que embora não seja economista, nesse momento falou bastante, né? Virou uma figurinha conhecida aí durante a crise da SEDAI no início do ano, e vai falar sobre uma perspectiva muito importante, né, do planejamento das cidades e que tem impacto, logicamente, na economia também, que como é que a gente pensa a configuração das cidades, né, e do próprio Estado para barrar epidemias como essa do corona. Então, vou passar agora para o professor Adacto para ele fazer a apresentação. O professor Adacto é da UERJ, é uma autoridade aí no assunto, vai estar conosco também no dia 7 de abril, em que a gente vai falar especificamente da crise hídrica, mas hoje a gente vai fazer essa abordagem que eu achei importante para complementar as apresentações a respeito da economia, né? E a gente focou bastante na questão dos serviços. Como é que a gente planeja, reorganiza o planejamento das cidades, olhando essa questão da pandemia? Professor, a palavra está com o senhor. Eu queria, para quem já não me conhece, reiterando o que a Geisa falou, me apresentar. Eu sou professor Adacto Ottoni, professor associado do Departamento de Engenharia Sanitária e do Meio Ambiente da UERJ. Queria também parabenizar o João Gomes e o Yuri Lima, que aprendi muito aí, porque não é a minha área, então foram apresentações muito bem didáticas e que a gente somou muito no nosso conhecimento. Eu vou falar sobre um assunto que tem o viés econômico complementar ao que vocês falaram, porque se a gente avaliar, se não houvesse essa pandemia do Covid-19, qual seria o impacto na economia? Seria fantástico, concorda? Qual seria o impacto na saúde pública? Seria fantástico, concorda? Seria muito bom se não tivesse ocorrido essa pandemia, porque nós não estaríamos gastando essa montanha de dinheiro que o mundo está gastando e o Brasil vai ter que gastar também, como vocês bem expuseram. Então, a gente vê bem claro o tema da minha apresentação, que a Geisa me pediu para falar, impactos no planejamento das cidades e do saneamento para barrar epidemia como a do coronavírus. E isso é fundamental. O problema do saneamento vem sendo negligenciado pelas autoridades, não só aqui no Brasil, em várias partes do mundo. E a gente está vendo agora com o coronavírus, essa pandemia, as repercussões econômicas, as repercussões sociais, as repercussões em saúde pública, quando há o descaso com o saneamento. Todas essas grandes pandemias, essas pandemias que ocorreram no planeta, né, da gripe suína, gripe aviária, essa pandemia agora que ninguém está falando, as pessoas estão falando lá na ponta, né, no problema do que os países vão ter que gastar, o problema das mortes, mas eu não vejo ninguém falar na causa, o que gerou isso. Então, certamente, a falta de saneamento, a negligência com a saúde pública foi a causa do problema. Mas nós temos que começar a discutir aqui com os nossos políticos, com as nossas autoridades, com a sociedade, o que nós temos que fazer para que isso não aconteça novamente. Eu quero expor nessa minha apresentação que existe solução para o problema, mas que essa solução está na contramão das políticas públicas atuais. Por isso que o saneamento não se viabiliza, por isso que, novamente, problemas como essa pandemia podem voltar a acontecer novamente se as autoridades não tomarem medidas adequadas. Então, a primeira pergunta que eu faria para todos pensarem: quais os riscos da falta de saneamento básico na saúde da população e na proliferação de doenças e riscos de pandemias como a do coronavírus para o futuro, né?
Então, quais seriam esses riscos? Como o próprio nome diz, saneamento básico. Para qualquer sociedade ter saúde e evitar doenças, né? Você tem que ter, basicamente, essas atividades. Então, isso é fundamental. Esse descaso com saneamento não pode continuar. O que eu quero colocar aqui nessa apresentação? Como que a gente pode viabilizar um saneamento básico? E, obviamente, o meu foco é para o nosso estado do Rio de Janeiro, mas que certamente se amplia para todo o Brasil. Primeiro ponto, é o que a gente vê na maioria das cidades brasileiras, na maioria das cidades do Brasil, do estado do Rio de Janeiro, problema das ocupações irregulares de baixa renda, as pessoas vivendo no meio do lixo disperso, do lado do esgoto, como vocês estão vendo aqui, estou tentando botar minha setinha, pronto, do lado do esgoto, lixo disperso, e a população no meio. E aí a gente vê como aconteceu há 2 anos atrás com a Zika, chikungunya, quando chove, todo esse material, os valões de esgoto, o lixo, tudo vai para os rios. Como vocês estão vendo aqui, um outro problema grave que nós temos no nosso estado e no nosso país, a área de transporte é desconectada da área ambiental, da área de recursos hídricos. Você vê aqui a viga de uma ponte que está seccionando a seção maior do rio. Junto com isso, vem o lixo e esgoto, que você não tem saneamento nessas ocupações irregulares de baixa renda, e muitas vezes não tem nem na área formal, você tem coleta de esgoto. Então, assoreia o rio e é tragédia anunciada. Esses rios vão transbordar, como acontece todo ano no período de chuva, e aí não é só a água do rio que transborda, toda essa poluição se espalha pela cidade, a saúde pública fica em risco nesses períodos de chuva intensa. Junto com isso, nós temos um outro problema social e de saúde pública gravíssimo no nosso país, no nosso estado, que são os lixões, onde os catadores vão tentar a sua sobrevivência pegando lixo sem nenhuma condição de saúde pública. E aqui no nosso estado se implementou a política de lixão zero, que é muito bom. Vamos jogar todo o nosso lixo no aterro sanitário. Isso é muito bom sob o aspecto de saúde pública, mas e a renda desses catadores? Vai para onde? Quando você joga o lixo no aterro sanitário, você tira a oportunidade do catador fazer isso que está aqui. Então, o que nós temos que fazer é dar oportunidade para os catadores terem a sua renda, não em lixão, mas na coleta seletiva, e não ficar descartando em aterro sanitário todo o lixo da cidade, que é, infelizmente, o que acontece. A própria cidade do Rio de Janeiro, mais de 95% do lixo é jogado a 95 quilômetros na cidade de Seropédica, no aterro sanitário, onde os catadores não podem tirar o seu ganha-pão, e que não é pouco. Um catador de lixo num aterro, num lixão, ele ganha mais de R$1.000 por mês, e, na realidade, é muito mais do que essa ajuda de R$600, e sem condições nenhuma. Então, como a gente pode ver, uma gestão sustentável do saneamento não só vai dar saúde para a população, como vai dar renda. Nós temos, junto com tudo isso, o problema dos esgotos. Como é que as doenças são transmitidas, inclusive, para o ser humano, principalmente? Pelos esgotos, pelas fezes. Então, a comunidade, as crianças, os adultos estão do lado do esgoto nessas ocupações irregulares, eles vão pegar a doença e vão transmitir para a cidade inteira. E isso tudo, obviamente, esse contato com o esgoto através dos valões, dos esgotos que vão para os rios, a população tem um acesso, está gerando a contaminação da nossa população, e isso coloca em risco não só essa população, como toda a cidade, como toda a sociedade. E as pessoas têm que beber água. Se elas não têm acesso a uma água potável, elas vão consumir água contaminada. Ninguém vai ficar com sede. Isso a gente viu bem claramente agora com a crise do coronavírus, as pessoas pegando água de qualquer jeito e nascentes contaminadas. E essas figuras que a gente está vendo, né, como a gente vê no mundo inteiro, que isso aqui não é no Brasil, mas a falta de saneamento, com a falta, as pessoas com sede vão consumir e essa doença vai se propagar. E isso certamente foi uma das causas desse gravíssimo problema que o mundo está passando e que a gente não vê ninguém discutindo, que é a causa principal. Nós temos que combater isso para o futuro. Junto com essa poluição do ser humano, existe a poluição dos animais. Os animais domésticos têm acesso a essa poluição. As galinhas, você vê aqui, soluções que dão galinhas para diminuir lixo. Na realidade, a galinha está se contaminando, o ser humano vai consumir essa carne e esses ovos que vai se contaminar também. Os porcos com crianças nessas ocupações irregulares, as pessoas comem esses porcos que estão se contaminando. Você vê
Essa contaminação vai para os peixes e esses peixes vão para onde? Vão para as pessoas, as populações. Nós temos que abrir os nossos olhos que isso já está acontecendo. Estamos consumindo metais pesados nos peixes, a contaminação, e isso a população consome. E, obviamente, a contaminação se dá de forma generalizada em toda a cidade, inclusive contaminando os animais silvestres, que, obviamente, o homem começa a se expandir, a contaminação chega nessas áreas, o homem tem interface, e a contaminação dos animais domésticos e silvestres acaba contaminando o homem. E esses vírus, essas bactérias, esses patógenos acabam se multiplicando. Então, o risco continua. Daqui, como o Yuri falou, daqui a um ano nós já estamos livres do problema, mas ele pode voltar novamente se nós não tomarmos as medidas preventivas para o futuro. E um outro aspecto que a gente viu bem claramente nessa crise da pandemia do Covid-19 é o problema do abastecimento d'água, como vocês estão vendo aqui. O que está acontecendo hoje em dia na cidade do Rio de Janeiro? Grande parte da população mora em ocupações irregulares de baixa renda. No Rio de Janeiro, 30% da população mora nessas comunidades, muitas delas em morros. Todo mundo está em casa, e nessas áreas de morro você tem problema de pressão e a água não chega lá justamente nesse período crítico, onde você precisa de água para poder dar higiene à população. A população mora em condições insalubres, casas cheias de umidade, as populações estão convivendo juntas, muita gente no mesmo lugar. É impossível você fazer o isolamento. Então, uma pessoa contaminada vai contaminar todo mundo. A gente está vendo o risco à saúde pública que vai começar nessas ocupações irregulares. Vai haver uma grande propagação dessa doença, não porque as pessoas não queiram se isolar, elas não conseguem, devido a essa falta de política pública dessa ocupação desordenada. Bom, agora a segunda parte da minha apresentação, então, é como é que eu consigo viabilizar todos esses problemas para garantir o saneamento. E aí eu queria fazer somente uma colocação prática. A forma que o Brasil hoje está enfrentando o saneamento está errada. Como é que nós estamos fazendo hoje em dia saneamento? Quais são as bases do saneamento básico? É abastecimento de água, saneamento de esgoto, gestão de resíduos sólidos e drenagem. Certo? São os quatro prismas, 4 pilares. Como é que a gente está investindo em abastecimento de água? É ampliando o sistema de abastecimento de água, construindo grandes barragens para acumular mais água do rio. Isso aí é um tiro no pé, porque cada vez mais os rios estão mais poluídos, como aconteceu com a cidade. Os órgãos não conseguem tratar água, não adianta expandir, porque não vai ter água de qualidade, e as bacias estão degradadas, então vai faltar água, porque nós não estamos tratando da nossa bacia hidrográfica. Então, o abastecimento de água, nós vimos aqui bem na cidade do Rio de Janeiro, está em risco, porque as soluções estão inadequadas, apesar de as pessoas pagarem tarifa de água, nós estamos com a água em risco. Sistema de esgoto, idem. Então, nossos esgotos se gasta soluções caríssimas, para pouca região você não tem abrangência. Então, a poluição continua porque você bota soluções caras numa área restrita. Então, quem não está ali na periferia não tem, a poluição continua, então você, na realidade, não está resolvendo nada. Gestão de resíduos sólidos no Brasil é a mesma coisa. A própria política do lixão zero, eu citei antes, é botar em aterro sanitário. Então, você transferir o lixo para um descarte no meio ambiente e, na realidade, você não está resolvendo nada, você está transferindo o problema e está inviabilizando o potencial de reciclagem do lixo. E é essa solução que está sendo dada. E, finalmente, a drenagem, porque tudo isso, como eu falei, afeta o sistema de drenagem, vem muita terra na época de chuva, entope o sistema de drenagem, que não foi feito para escoar essa água. Baseado nisso, eu vou dar as soluções. A solução, cara, está aqui, ó. É a sustentabilidade ambiental. Nós temos que buscar soluções dentro desse tripé. É isso. Eu queria aproveitar esse canal aqui da LERJ para que os nossos deputados comecem a influenciar nessas políticas públicas, que essa é a luz no final do túnel para a gente evitar essas grandes pandemias para o futuro. É buscar essa soluçãozinha aqui no meio. A solução que tem é a viabilidade ambiental. Eu não posso degradar a natureza, porque a natureza degradada coloca em risco a minha vida. Tem que ser a solução como foi discutido pelo João Gomes e o Yuri Lima, com viés econômico. Não adianta fazer uma solução faraônica que vai virar um elefante branco. Tem que ser solução barata para ter abrangência e você ter efetividade na solução. E tem que ter viabilidade social. Essa solução tem que proteger a saúde das pessoas, tem que gerar renda, tem que melhorar o turismo, o lazer. E isso que a gente tem que buscar. Certo? E é isso que eu vou dar para fechar minha apresentação, soluções dentro da área de saneamento. Primeiro,
problema das favelas, eu quero já apresentar aqui em primeira mão uma solução que é totalmente viável. Só tem um rio, um sistema de drenagem que recebe tudo, é valão de esgoto, é lixo disperso, é material de erosão, e a cidade toda que está aqui no fundo é toda impactada com... Existe uma lei, que é o Código Florestal, que diz que faixa marginal de proteção de rios e as áreas íngremes com inclinação acima de 45 graus, você não pode ter nenhuma ocupação. É claro que em áreas já consolidadas, você não vai demolir um prédio para fazer isso, mas em áreas que você não estão consolidadas, você pode tirar as pessoas dessas áreas de risco, dando dignidade, e construir prédios. E você, com isso, em vez de crescer horizontalmente desmatando, você cresce verticalmente com prédios com infraestrutura de água, com hidrômetro, esgoto, lixo, drenagem, e começa a botar a vegetação ciliar na margem do rio para proteger os rios, e nas áreas íngremes, que são, inclusive, nesse problema do tráfico de drogas, é onde o marginal se esconde, é lá em cima. Se você começar a tirar essas áreas e cobrir com floresta e transferir a população, você reduz o problema da violência nas áreas urbanas, você melhora as áreas verdes, acaba com os vazadouros clandestinos de lixo nessas áreas altas, e você vai começar a reduzir os deslizamentos de encosta. São soluções simples, você tem que fazer prédios de baixa renda na mesma local onde a pessoa mora, e você consegue viabilizar minimamente uma infraestrutura de saneamento na favela. Não é tirar a favela toda, é desocupar as APPs e fazer um programa de recuperação ambiental dessas áreas. Na área de abastecimento d'água, como eu citei, se o próprio saneamento que se faz hoje em dia nos planos diretores de saneamento se preocupa muito com o sistema de abastecimento, mas não se fala nada do manancial. Nós temos que monitorar melhor os nossos mananciais, proteger melhor os nossos mananciais. O que nós vemos hoje em dia é isso aqui, gente. Manancial degradado, desmatado, isso a gente vê geral no Brasil próprio. Inclusive, na minha palestra que a Geisa falou na semana que vem, eu vou falar exatamente sobre isso, sobre a crise hídrica na região metropolitana. E é isso que acontece. Grandes crateras de erosão, vai tudo para o rio. E, na realidade, aumentando as enchentes, assoreando os rios, poluindo as águas, contaminando. E, na realidade, o que a gente precisa fazer é isso. Em áreas rurais, controlar a erosão do solo, reflorestar, fazer vala de infiltração, bacias de recarga, com pequenos diques, são obras baratas dentro do conceito da sustentabilidade, você vai gerar emprego, recuperação ambiental e produzir água, reduzindo enchentes. E com a vegetação ciliar para proteger o rio na época de chuva, com toda aquela poluição de origem difusa e ajudar a reduzir a propagação da onda de enchente. Nas áreas urbanas que já estão ocupadas, é você fazer sistemas similares de estimular a captação de água de telhado, permeabilidade dos terrenos, implementar pequenas barragens de enchente para segurar a água e não concentrar a vazão, fazer bacias de detenção em parques públicos, várias medidas, são medidas baratas e sustentáveis. Aqui, gente, é o manancial lá de Nova York. Nova York é uma cidade maior do que o Rio de Janeiro, e aqui a qualidade... Por que eles podem ter essa qualidade e nós não podemos? Temos que pegar aquela água verde escuro e marrom escura, que é a água do Guandu. Porque lá a prefeitura de Nova York, que é maior e tem mais antropização que o Rio de Janeiro, resolveu investir no projeto Produtores de Água e proteger o seu manancial. E é isso que nós temos. E é isso que nós temos que priorizar nas políticas públicas para abastecimento de água. Na área de resíduos, para concluir, né, que é o grande vilão da contaminação, nós temos várias atividades no homem. O ser humano tem várias atividades, tá? Na sua cidade, no seu desenvolvimento. Todas essas atividades geram o quê? Resíduos. Então, hoje em dia, no mundo, está se falando em economia circular, que está totalmente dentro do conceito da sustentabilidade ambiental, que é exatamente o que a natureza faz. Não existe poluição, gente, numa natureza equilibrada. Sabe por quê? Apesar de existirem dejetos, de existirem rejeitos, porque toda matéria orgânica morta entra no ciclo da vida. Os seres decompositores mineralizam a matéria orgânica morta dos cadáveres, dos excrementos, das folhas, e transforma em nutriente para os vegetais. Então, você não exaure os recursos da natureza, você está reaproveitando tudo e não polui. Então, o que nós temos que fazer é mais ou menos isso, pegar os nossos resíduos e transformá-los em matéria-prima para o homem utilizar. Ao fazer isso, você vai evitar acidentes como o de Brumadinho, por exemplo, porque se você começar a reciclar em efeito de escala o nosso lixo, você vai reduzir a exploração dos recursos minerais, evitando esses acidentes e vários outros. No caso do esgoto, por exemplo, qual é a solução ideal? É você fazer o sistema separador absoluto. Você tem uma galeria só para pegar água de chuva, isso aí vai para o rio mesmo, que é a drenagem natural, e uma rede para coletar o esgoto das casas, e essa rede vai para uma estação de tratamento de esgoto,
e eu posso fazer o aproveitamento total desse esgoto, porque o esgoto sanitário é fezes e urina, é resto de comida, você aproveita tudo. Tá? Agora, o que acontece é o seguinte, o sistema de esgoto é um sistema caro, você tem que botar rede em toda a cidade e fazer a estação de tratamento. E isso é que é 70% do custo é uma rede de esgoto. O que eu tenho proposto? Inclusive, aqui é um projeto que eu fiz lá na Barra da Tijuca, de um sistema de coleta de tempo seco para barrar os esgotos que entram no Rio Arroio Fundo. E eu dei uma solução de eu simplesmente barrar todos os valões de esgoto com uma galeria e aí conectar esses esgotos no sistema da SEDAI, gastando R$500 mil. O custo disso aqui foi 500 mil e o custo de operação é 1% da operação do UTR do Arroio Fundo e você despolui o rio rapidamente com impactos positivos que não vai mais entrar esgoto no rio. Só vai entrar esgoto em época de chuva e é esgoto diluído com água de chuva. Isso aí, isso eu vou abordar na minha palestra da semana que vem. É um sistema de composta, onde você tem uma seção menor para escoar o esgoto para não ter assoreamento. Em época de chuva, tem a seção maior, onde o valão cai ali, é escoado e é coletado e vai para a estação depois. Em época de chuva, você tem um extravasor que joga essa água para o rio. E no tratamento de esgoto, quando você vai fazer o tratamento, a SEDAI, hoje em dia, como a maioria das concessionárias de saneamento no Brasil, pega o seu esgoto e joga em aterro sanitário, o seu lodo. Então, você pode construir um biodigestor dentro da própria estação. Esse lodo, as bactérias fazem a biodigestão, depois de 3 meses ele se transforma em composto orgânico, que é um adubo completo, com todos os nutrientes. A escuma, que é o sobredanante você pode transformar em biodiesel. E os gases da decomposição, que é o metano, você pode aproveitar como gás de cozinha, gás para automóveis, e não descarrega nada em aterro sanitário, com uma solução muito mais barata, ao invés de transportar por caminhão para o aterro sanitário. E o esgoto tratado, gente, eu não preciso tirar os nutrientes. Eu posso regar jardim público com esgoto tratado. É até melhor que a água da SEDAI, que tem cloro. Então, eu posso utilizar esgoto tratado. Olha, eu vou mostrar aqui para vocês uma fotografia que eu tirei numa inspeção que eu fiz, uma área que estava vazando esgoto, numa fossa séptica que vazou, numa época de estiagem. A grama estava toda amarela. Está vendo aqui? Onde vazou o esgoto, olha como está a cor da grama, verdinho, um verde bonito, porque esgoto é alimento para os vegetais. Tá certo? E esse esgoto estava vindo de uma fossa que já era um esgoto tratado. Então, aqui é uma foto que eu estou mostrando de uma área do deserto, lá que os egípcios, lá no Saara, no deserto do Saara, na cidade do Cairo, no Egito, eles pegaram o sheik lá e investiu para usar esgoto tratado para irrigar a área de deserto com floresta, e você gerou uma floresta e não ia mais nada para o rio. Aqui foi uma pesquisa que a Unesp fez com esgoto e esgoto tratado para fazer irrigação. Então, nós temos que ter todos os cuidados sanitários, é óbvio. Você não vai usar esgoto tratado com o patógeno, aí você tem que fazer a cloração para fazer hortaliça. Mas para árvore frutífera, você pode, e outros. E aqui mostra layout com sistemas baratos de lagoa de estabilização, e você pega o efluente e vai aplicar no solo, finalmente, o lixo. Essa figurinha vem do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. 50% do lixo de uma cidade é resto de comida, gente, é o lixo úmido. 30% é o lixo seco, que é o reciclável. Menos de 20% é o que não se consegue reaproveitar, mas tem, inclusive, aproveitamento energético que você pode tentar. Então, o que nós temos que fazer é fazer uma coleta seletiva do nosso lixo. É simples assim. As pessoas separarem o lixo úmido do lixo seco. O lixo úmido vai para uma usina de compostagem para transformar em composto orgânico. O lixo seco vai para uma usina de triagem para ser todo reaproveitado. Então, o que você vai jogar no aterro sanitário é um lixo mínimo e um lixo inerte. Então, olha só, isso aqui é uma fotografia de uma usina de compostagem. A decomposição é aeróbia, não gera metano para a atmosfera e você produz humus que você pode usar na agricultura. Então, com uma solução barata, você pode fazer isso e reaproveitar e não jogar nada no meio ambiente. Esse esquema, já estou terminando, tá, Geisa? É sobre um parque de reaproveitamento de resíduos na cidade de Egmonton, uma cidade pequena lá do Canadá. Você tem o lixo não residencial e o lixo residencial. O não residencial, ele era encaminhado para uma usina de reaproveitamento para reciclagem de resíduos da construção civil, para reaproveitar tudo vai para o mercado. O resíduo orgânico era transformado em biocombustível e em composto orgânico para se transformar em benefícios para a sociedade, em fertilizantes, etc. Somente uma pequena parte que ia para aterro, o que não pudesse ser aproveitado energeticamente, jogando um material inerte, aumentando enormemente a vida útil do aterro, sem danos ambientais.
E o residencial a mesma coisa, na parte orgânica, a parte reciclável, usar as usinas de triagem, reciclagem de usinas de resíduos eletroeletrônicos, todo material tinha potencial, houve uma parceria público-privada, e o que a gente viu lá nessa cidade é isso aqui, um grande parque de reaproveitamento de resíduos, tudo com investimento da iniciativa privada, aproveitando tudo, gerando uma montanha de empregos. Né? O Yuri e o João Gomes estavam falando em empregos, está aqui uma solução, você vai gerar muito emprego, o empresário vai investir e você não vai poluir nada. Eu estou propondo isso, gente, é a última transparência. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, o aterro de Gramacho, tá aqui, esse passivo ambiental, do lado do aterro de Gramacho está cheio de catador que ficou demitido, que hoje em dia faz aterro queimada clandestina para reciclar, poluindo o rio, o solo e a água. Eu estou sugerindo na área lateral ao aterro, que essa área não tem mais valor econômico nenhuma, criar um grande parque de reaproveitamento de resíduos, onde você ia construir habitações de baixa renda, para os operadores, para os catadores, para os operários desse parque morarem no próprio local, e aí você pegar muita gente desempregada das cidades que estão nas ocupações irregulares e dar emprego e dar moradia, e vir trabalhar aqui com renda para se transformar em agente ambiental do lado da nossa cidade. Você vai acabar com esse transporte de resíduos para a Seropédica, com essa poluição, com a Conlube gasta 18, vocês sabiam disso, 18 milhões por mês para descartar lixo em Seropédica, com todos os problemas ambientais, com vazamento, risco de vazamento de chorume em época de chuva. As soluções sustentáveis são a luz do final do túnel. Para concluir, o problema do planeta não é o aquecimento global, nem as mudanças climáticas. O problema do planeta é a falta de sustentabilidade do homem com a natureza. Se a gente começar a ter uma atuação harmônica com a natureza, nós não só vamos reciclando nossos resíduos, preservando as nossas florestas, a nossa biodiversidade, ampliando as unidades de conservação, etc. Não só nós vamos combater o aquecimento global, porque você não vai mais desmatar, nem vai jogar carbono para a atmosfera, como você vai ter um controle de população, um uso ordenado do solo, vai proteger os mananciais e vai evitar doenças como o coronavírus. Na verdade, agora eu vou passar para os comentários finais do Yuri, do João e do senhor, para a gente poder encerrar esse painel. Então, assim, João, em relação à questão, você já falou aí dos próximos passos do IFEC, você quer fazer algum comentário a respeito da fala tanto do Yuri quanto do Adacto, para a gente ir para as nossas considerações finais? A fala do professor Haddad foi excepcional, excepcional. Eu não tenho nada para falar, eu achei maravilhoso. Foi um tempo assim enriquecedor. E eu só consegui entender tudo porque algumas semanas eu fiz exercícios exatamente dessas coisas aí com meu filho. Mas como é importante, e é legal pra caramba que eu estou vendo que pelo menos na escola dele está dando esse entendimento, essa consciência de, como o senhor muito bem falou, na natureza não tem desperdício, não tem erro, não tem problema, é tudo reaproveitado. Então, essa questão, desde a captação até a distribuição da água, do ciclo de água, não estou de brincadeira, não. Recentemente, a gente fez exercício aqui em casa e eu fui obrigado a relembrar disso tudo. E aí, ouvindo essa excelente explanação do senhor, a gente vê que não, é uma coisa que a gente aprendeu lá atrás e certamente esqueceu. Então, essa é a esperança no futuro. E essa paixão que o senhor coloca na apresentação e esse conhecimento avassalador, tomara mesmo, Oxalá permita que aqueles que vão ver esse vídeo se sensibilizem de que agora realmente é o momento da virada e o Rio de Janeiro teve essa liderança nessa quarentena dentro da parte de saúde tão importante e necessária nesse momento, mas que não ataca as causas. E as causas têm que ser atacadas com medidas como o senhor bem colocou. Muito parabéns pela sua apresentação, parabéns pelo Yuri também pelo estudo técnico embasado e estamos aí abertos para que vocês quiserem no auxílio de informações que a gente possa coletar. Obrigado. Queria agradecer o convite, Geisa, para poder fazer essa apresentação. Reafirmar que a gente está fazendo vários estudos, então a gente vai continuar trabalhando. Quem tiver interesse em conhecer mais, pode entrar em contato com a gente, que a gente está disponível para conversar. Eu queria comentar sobre a apresentação do professor Adacto também, acho que foi excelente, é claro, não tem nem como ser diferente, né? Eu sou da UERJ, eu fui aluno de engenharia da UERJ, então eu conheço ali de vista o professor, então muito feliz de poder ouvi-lo.
Eu acho que tem uma coisa em comum entre o que o senhor comentou, né, como o senhor mesmo colocou, questão do emprego, questão do saneamento básico, eu colocaria aí saúde, habitação, são problemas que já existem há muito tempo, a gente não está... não foram criados agora, a questão do emprego não é nova, o desemprego no Brasil já está acima de 2 dígitos há muito tempo, e agora a gente está com essa crise que agrava a situação desse problema. Então, a gente precisa de respostas rápidas para isso tudo que a gente está vendo, né? Alguma coisa tem que ser feita agora, e a gente precisa, depois desse momento, também pensar o que a gente pode fazer no futuro, né? Será que a gente vai esperar acontecer uma nova crise para a gente se atentar desses problemas? Acho que essa discussão tem que ser muito constante. Então, esses problemas que a gente está expondo têm que ser discutidos diariamente pelo poder público, que, assim como o professor Adacto vê essa dificuldade, eu também vejo do lado do emprego. E aí, dito isso, eu queria um último comentário, que foi o que o professor também comentou, que é importante, investir com inteligência. Não adianta a gente ficar investindo em soluções que vão dar mais dinheiro para grandes empresas que têm muito dinheiro, ao invés de investir em soluções que são baseadas em pesquisa. Então, tanto eu como o professor aqui somos pesquisadores e educadores também, então a gente está dia a dia olhando para isso. Então, cabe ao poder público perguntar, quando tiver algum problema, para essas pessoas quais seriam os possíveis caminhos. Seria o mundo ideal se a gente tivesse essa cooperação mais próxima, né, entre a pesquisa, claro, com o investimento na pesquisa, porque o que a gente tem visto nos últimos anos é uma queda disso, e com a educação e com as iniciativas do poder público. Então, eu queria fechar só com esse comentário da gente investir com inteligência, ao invés de investir com interesses financeiros, né, somente. Acho que a gente tem que ser otimista. Foi essa visão o João Gomes e o Yuri Lima deixaram na apresentação deles, e a gente não pode deixar de ser otimista, né? Como foi dito até para o nosso ministro da Economia, né? Nós vamos passar por uma etapa difícil agora, mas nós não podemos perder o otimismo, a gente tem que transformar um limão em uma limonada. Eu acho que nós vamos aprender muito com essa crise, eu acho que esse evento de hoje aqui foi muito importante, foram discutidos muitos aspectos importantes para a gente repensar o nosso modelo de desenvolvimento, e eu acho que essa seria uma grande contribuição que eu daria na minha fala final. Nós temos que começar a buscar políticas públicas no nosso estado, na nossa cidade, no nosso país, com sustentabilidade ambiental, porque essa é a saída no final do túnel, porque você vai viabilizar a parte econômica com soluções mais baratas e vai conseguir gerar preservação ambiental, melhorar a vida das pessoas. Obrigada, professor Adacto, Yuri, João, por estarem aqui conosco nessa manhã. Pretendo recebê-los novamente. A gente tem outras oportunidades de discutir, seja novas pesquisas, novas contribuições. A ideia é que a gente passe a fazer permanentemente debates como esse, que possam ajudar a subsidiar as tomadas de decisão no parlamento, que não parou. Os projetos de lei estão sendo analisados, então é importante também a sociedade estar atenta ao que está sendo avaliado e está passando, e sem perder a nossa perspectiva do desenvolvimento estratégico, né? A gente tem medidas, sim, urgentes e necessárias serem tomadas agora, mas tem muita coisa que a gente precisa inserir no planejamento e no nosso olhar para o futuro. E se tem uma coisa que o Covid trouxe, acho que para todos, né, a certeza de que nada mais será como antes. A gente está mudando muito, ir para casa e pensar em todas as perspectivas, assim, muitas coisas que a gente falou no ano passado nos seminários dos desafios do emprego, né, do home office, da digitalização dos processos, que eram tendências que estavam já apontadas. Hoje a gente vê e sente a necessidade de trabalhar com todas elas nesse momento, experimentar muito do que já estava aí nesse mundo digital sendo ofertado como solução, e agora, na verdade, a gente tá vendo que essas soluções ajudam a gente a se manter unidos e pensando juntos o que a gente pode fazer pelo Estado do Rio de Janeiro. Então, muito obrigada, de verdade, pela presença de vocês, e a gente continua aí conectados para poder discutir o Estado do Rio de Janeiro.